Novamente agora gravando o áudio, seminário sobre finanças cristãs, finanças no tempo e na eternidade, tendo a Bíblia como manual. A Bíblia, o melhor guia de vida e de finanças. Então nós estamos hoje a 5 de novembro de 2023. E eu estou dando esse seminário porque finanças, ela tem uma importância muito grande na vida que muita gente não dá. Ou tem uns que dão excessivamente uma atenção errada a dinheiro, a bens, a possessões, e acabam terminando em quebradeira financeira, quebradeira da família, do casamento e da própria vida. Esse seminário foi despertado pelo irmão Flávio. Ele falou de como está difícil a vida empresarial, com pesadas cargas de tributos, de impostos e outros encargos. E eu tenho estudado esse assunto das finanças
mais de 40 anos de pastorado. Então aqui eu tenho uma pequena parte desse material. Eu vou começar a primeira parte hoje, nós vamos definir quando é que nós vamos dar a segunda. Nós vamos fazer de duas partes. 50 minutos, intervalo de 15, mais 50 minutos. Então, seminário sobre finanças cristãs. Finanças no tempo, o aqui e agora, e finanças na eternidade. E talvez vocês, qual a relação entre dinheiro e eternidade? Você vai ver que tem tudo. Que relação tem os meus bens com a eternidade? Alguns acham que vindo para a igreja todo domingo, ele já fez tudo, e durante o dia ele faz tudo errado na administração dos seus bens. Então, nesse momento, eu vou chamar o que me despertou para trabalhar com esse tema, o irmão Flávio. E talvez na próxima nós tenhamos mais pessoas. O irmão Flávio é empresário e ele sabe bem de como são os tempos de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por termos uma casa para aprendermos sobre a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda sobre esse tema, nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis a Ti, independente, ó Pai, se ser do nosso gosto ou não. Que possamos, ó Pai, entender que tem que prevalecer, Senhor, a Tua Palavra. Que possamos compreender, ó Pai, que tudo é de acordo com a Tua vontade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nos abençoa, nos guarda, dá discernimento, ó Pai, ao pastor, para que ele possa, ó Pai, tratar este tema, Senhor, orientado por Ti. Te agradecemos por cada um que veio, te agradecemos também, Pai, para aqueles que não puderam vir, mas vão te assistir, Senhor, pelo YouTube, que eles possam ser, Senhor, ativos por Ti. Que possamos, ó Pai, te seguir fielmente, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Sabedoria na gestão ou administração pessoal e fiel da vida e das finanças. Isso é fundamental. O nosso desafio nesse seminário, está dando para ver bem os slides, é que haja, no final das contas, uma vez que haja as mudanças propostas, nós daremos muitas dicas práticas que com certeza afetará o resultado final na sua vida. Então, como é muito material, eu vou ler os slides, depois nós pretendemos colocar isso no YouTube, e esse é apenas o estudo 1. Aí você diz, mas por que há tanto assim sobre finanças? Você vai ver que sobre a administração de bens de finanças, tem mais de 2.500 versículos. Sobre oração só tem 500. Sobre fé tem menos de 500. E você me pergunta por quê? Nós vamos enfatizar um viver devoto e piedoso, um caminhar sério com Deus. Um viver devoto e piedoso conforme as prioridades divinas. Que para Deus é importante. Independência financeira. Independência financeira é diferente de autonomia financeira. Alguns querem ficar ricos para não dependerem de nada nem de ninguém. Isso é uma desgraça. Nós vamos ver aqui que os que querem ficar ricos, querem autonomia financeira, eles terminam em miserável pobreza espiritual e na vida. Então o propósito não é, nós vamos enfatizar esse propósito, essa tese ao longo desse curso, desse seminário. Independência financeira significa não ficar devendo a ninguém depois do prazo que você tem que pagar. Você pode até muitas vezes comprometer sua renda, mas você só compromete a sua renda se você tem como pagar. Independência financeira. Outro alvo é provisão ampla e suficiente para
toda a tua obra. Ampla o suficiente. Deus promete isso. Deus promete duas coisas. Deus promete liberdade financeira e ampla o suficiente. Vamos aprender o que é isso. E a verdade básica. A Bíblia é o guia e o princípio fundamental que vai orientar tudo nesse estudo 1 é que Deus é o dono de tudo. Aqui você tem a estrada da vida vitoriosa. E a estrada da vida vitoriosa segue essa placa: Deus é o dono de tudo. Eu não sou dono de nada. Portanto, o objetivo do curso é sabedoria na gestão ou administração pessoal e fiel da vida e das finanças, ou aprendendo a navegar nos difíceis mares da vida. Tão difíceis, irmão Flávio? Os mares da vida estão difíceis? Sim. E quem não souber navegar, quem não tiver a carta náutica, o guia vai naufragar. Algo desse curso, presta atenção aqui. Aqui se destina a ajudar os seguintes tipos de cristãos nos atuais tempos difíceis. Tempos de quebradeira financeira, de crise na vida, na família, no casamento. Ajudar, primeiramente, os que estão a ponto de naufragar ou naufragando já. Já estão endividados até a ponta do nariz. Estão em louca e terrível escravidão financeira, completamente endividados. Nós vamos saber o que está por trás do endividamento. Porque o endividamento é um pecado sério. Outro alvo, primeiramente os que já quebraram ou estão quebrando, né? O próximo alvo são os que estão só mantendo o barco em cima d'água. Não estão naufragando ainda, mas estão à deriva. O barco está ali, sem nenhum vento para empurrar para um lado, para outro, estão parados. Estão só mantendo o barco em cima d'água. É só questão de tempo, naufrágio. Isso ocorre quando perde o controle das dívidas. E também serve para os que estão pilotando bem. Estão pilotando mais ou menos bem o barco, mas se não aumentarem seus conhecimentos sobre essa área, falei que tem mais de 2.500 textos na Bíblia sobre esse assunto. Tem mais sobre esse assunto do que sobre oração e fé. Estão pilotando mais ou menos bem, mas se não aumentarem seus conhecimentos, cedo ou tarde baterão no iceberg e, como Titanic, vão para o fundo. Esse curso, ele vai passar por vários princípios. Quando eu dei originalmente, em 2007, esse curso, esse aqui está praticamente novo, tem alguma coisa do velho. O esquema de cada lição era esse, que é o primeiro estudo, a bênção da fiel mordomia. Ele é o dono de tudo. E se ele é o dono de tudo, eu darei contas. É isso que muita gente não sabe tudo, não. Tudo que é meu é de Deus. Mas junto com esse conhecimento vem o fato que você vai dar conta. A segunda, a bênção da simplicidade, fazendo diferença entre necessidade e desejo. Segundo, terceiro, a bênção do amor, nem avarente nem desperdiçadores. Quarto, a bênção da liberdade das dívidas, com o calibre das dívidas. O quinto estudo é a bênção do trabalho. Trabalho diligente, mas excelência, que é o contrário de preguiça e azáfama. Fazer tudo com pressa e mal feito. Tem muita gente passando fome porque é ruim no que faz. Não produz o que deveria produzir. O
sexto, a bênção da honestidade. Isso aqui requer disciplina, pureza, transparência. Sétimo, a bênção da fé, soberania divina, amar, servir e confiar só nele, confiar e não confiar nas riquezas. O oitavo, a bênção da previdência, plano de metas para a vida toda. E eu tenho várias planilhas aqui, funcionais, que eu posso passar para quem desejar. Planilhas para como você fazer um orçamento familiar, um orçamento empresarial, um orçamento para controlar toda a despesa com o carro, com uma reforma, com a casa. Talvez a gente veja um plano de previdência. Eu vou botar uma planilha aqui, o desafio das 52 semanas. O ano tem quantas semanas? 52. Você vai ver que o desafio das 52 semanas pode ser realizado quase por qualquer pessoa. É fantástico esse aqui. Tem outros planos que a gente fazer, mas esse é muito importante. Você vê que eu quero direcionar não só para o aspecto de embasamento teórico, mas de praticar na vida. Que você pode começar a praticar hoje, se quiser. Então, estudo 1. A bênção da fiel mordomia. Qual é a bênção da fiel mordomia? Você reconhecer que ele é o dono de tudo. E se preparar para dar conta. Então, na sabedoria, na sábia gestão pessoal e fiel da vida e das finanças, você está navegando em mares tempestuosos, perigosos, cheios de iceberg, tipo como o Titanic, que era um navio inafundável, cheio de autonomia e autoconfiança, que foi dito que nem Deus o afundaria, e na primeira viagem afundou, matando mais de 1.500 pessoas. A autonomia é uma desgraça para o homem. O sábio, ele depende de Deus. Aqui, então, ter sabedoria para gerir os negócios ou aprender a navegar em tempos difíceis. Para isso é preciso evitar 2 mitos quanto ao dinheiro. Aqui você tem dinheiro demônio e aqui o dinheiro que você sabe que é um Deus. Alguns dizem que o dinheiro é um demônio, outros têm ele como Deus. Qual é a verdade? Primeiro mito, que o dinheiro é maligno por si mesmo. Veja bem, o dinheiro usado com motivos errados torna-se maligno. Confiar no dinheiro é outra desgraça. A Bíblia diz que aquele que confia nas riquezas vai ficar sem nada um dia. Dinheiro não compra tudo e chega um momento que para nada serve e pode até piorar as coisas. É uma coisa muito interessante que algumas pessoas dizem, se eu tivesse mais dinheiro, minha vida seria melhor. Eu conheço pessoas que viviam bem, quando elas ganhavam um pouco, mantinham seu casamento, sua família, seus filhos. De repente tiveram a desgraça de enriquecerem. E detonaram a família, detonaram os filhos. Então, mais dinheiro, para quem não sabe administrar, é mais desgraça. Portanto, o que está em jogo não é a quantidade do dinheiro, dos bens, é a sábia gestão do mesmo. Nós vamos aprender biblicamente isso. Esse é o lado negativo. O dinheiro não é maligno por si mesmo, porém não podemos confiar no dinheiro. Por si mesmo o dinheiro é neutro, nem mal e nem bom. O dinheiro pode ser usado para o bem. Nós temos feito tanta coisa boa aqui, com o dízimo dos irmãos, tanta gente tem sido abençoada. Jamais se pode confiar no dinheiro ou em qualquer coisa além de Deus.
O dinheiro é apenas um dos recursos usados por Deus para nos suprir. Agora você diz, o senhor me deixou confuso. O dinheiro presta ou não presta? O dinheiro é bom ou ruim? Isso é um paradoxo, com duas coisas que parecem contradizer. Veja bem, tanto o amor ao dinheiro quanto desprezá-lo são igualmente negar a fé. O crente que despreza o dinheiro, por que você não trabalha? Não, porque eu não tenho apego a dinheiro, não, porque você é preguiçoso. Você nem pode se apegar ao dinheiro, nem pode desprezar, porque é com ele que você paga as suas contas. Não? A Rosângela tem as continhas dela, disse, eu não quero saber de dinheiro não, vou viver agora só deitado assistindo novela da Rede Globo. Nem se apegar e nem desprezar. Os dois é negar a fé. Paulo tirou ofertas para ajudar os crentes de Jerusalém, mas advertiu que o dinheiro mal usado faz o crente cair em total fracasso. No slide seguinte tem o texto, 1 Timóteo 6:9. Somente os pobres têm ilusão de que os ricos são felizes porque são ricos. O Senhor Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que tem. A vida, a felicidade do rico não está no dinheiro dele. E só quem pensa que ele é feliz porque tem poder de consumo. Cristo era feliz e disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E não porque era preguiçoso, mas porque ele tinha de se concentrar na missão dele de morrer pela humanidade. Não teve quem trabalhasse mais e eficientemente do que Cristo. O livro de Marcos mostra isso. Cristo faz uma coisa, mas logo em seguida, imediatamente, depois, ele emendava uma coisa atrás da outra. Era o servo perfeito, era o trabalhador perfeito. O dinheiro mal usado faz o crente cair em total fracasso. Em segundo Timóteo 6:9, Paulo diz que o dinheiro faz o cara cair em tentação, em cilada, em arapucas, em muitas concupiscências ou paixões loucas e perniciosas, difícil de se livrar. Alguns ricos, eles se meteram em paixões loucas. Ricos que ferraram, acabaram com o fígado com seu uísque caro. E ele é louco para deixar aquele hábito, paixão louca. E outras, né? Lá Paulo diz que afogam na ruim e perdição. Por isso, solenemente, Paulo adverte. Repitam comigo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, mais na frente nós vamos analisar esse texto. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a ele. Então, as ilusões das riquezas do dinheiro. Nós já vimos que Cristo era feliz, mas devido ao seu projeto de vida não tinha onde reclinar a cabeça. Provérbios 15, 16, 17, nós vamos voltar nele, diz que a verdadeira alegria, a fonte, não é dinheiro, é uma espiritualidade genuína, estabilidade permanente, pois não existe fora de Deus. A resposta final e o propósito real para viver não é buscar riquezas. Às vezes, então, o dinheiro não vale nada, não. Já vimos que nem uma coisa nem outra. Problemas com a falsa espiritualidade em relação ao dinheiro, ou a indevida desvalorização do dinheiro. 1 Timóteo 5:8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, né? Especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, a pessoa que não trabalha arduamente para dar conta das suas responsabilidades pessoais e familiares tem negado a fé. Crente preguiçoso está negando a fé. Crente vagabundo está negando a fé. Portanto, o certo é nem amar e nem odiar o dinheiro. Deu para perceber? Nem amar e nem odiar, mas simplesmente usá-lo de modo sábio e agradável a Deus. Usar o dinheiro e não ser usado por ele.
de acordo com esse texto, que aqueles que não dão um valor e uso correto bíblico ao dinheiro acabarão negando a fé e prejudicando a muita gente, em vez de ser uma bênção e ajuda para elas. O que desvaloriza o dinheiro fere a justiça por não cumprir com as obrigações. Por outro lado, o que ama o dinheiro fere a justiça de Deus de outra forma, passa por cima da justiça de tudo e de todos para conseguir multiplicar e conservar esse dinheiro. Então, e o dinheiro usado com sabedoria, ou conforme a perspectiva de Deus na Bíblia? Não é apenas certo, mas Deus nos manda que negociemos os talentos que Ele nos dá, produzindo lucros e bênçãos financeiras. Na parábola dos talentos, talento se referia a dinheiro mesmo, e não aos dons de servir na igreja, embora possa ser aplicado também nesse sentido. Cristo elogiou o homem que negociou bem e condenou o que não administrou bem o dinheiro, talentos que ele tinha lhe dado. Em Mateus 25 e 21 ele diz: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Muito bem, servo bom e fiel, mordomo, fiel do meu dinheiro, cuidou bem do meu dinheiro. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E outro, servo mau e negligente, sabias que, ia pedir conta, né? Sabias que plantei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. Isso é negócio, que ainda hoje os homens fazem. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Por isso que a nossa lição é Deus o dono de tudo. Então você nota aqui, servo bom e fiel. Ele recebeu 5, dobrou outros 5, resultado, gozo, alegria. O outro ele chamou de servo mau e negligente. Ele escondeu, não trabalhou. Eu disse: tira ele do meio dos abençoados, chibata nele, bora. Alguns exemplos de erros e problemas relacionados à má administração dos recursos dados por Deus, que tem feito muitos naufragarem na fé e em seguida na vida como um todo. Assim como o poderoso Titanic, muitos desdenham, debocham dos icebergs. Aquele super navio recebeu aviso: iceberg à frente, são montanhas de gelo no Atlântico. Mas ele se achava tão grande, tão poderoso, tinha autonomia para enfrentar qualquer problema, avança descuidadamente. E descuidados navegam até fatalmente baterem nas montanhas de gelo escondidas sob a água. Então nós já vimos os objetivos desse curso, agora encarando como Titanic. Os que estão a ponto de naufragar ou naufragando, o Titanic depois que bateu, mas passou ainda tem 1 hora em cima da água. Os que estão a ponto de naufragar estão indo aí adoidadamente, comprando, se endividando. E os que estão mais ou menos bem, mas descuidando dos icebergs. Depois nós vamos ver que icebergs existem na vida. São problemas financeiros atingem pessoas de todas as faixas etárias, todas as idades, condições sociais, religião, filosofia. Aqui você tem um casal de idosos olhando as contas e dizendo que não há dinheiro nem para o remédio. Ó Deus, há muitos Titanics. E casamento. Problemas financeiros atingem as outras pessoas
Porque o primeiro alvo a ser atingido por Satanás é a célula máxima da sociedade, é a família. O casamento é o mais afetado. Isso ocorre por disputas ou falência financeira. E disputa, crise financeira tem contribuído para 90% dos casos de divórcio. A Bíblia dá grande ênfase à sabedoria no administrar os bens e, consequentemente, o dinheiro. Direto e indiretamente, todas as coisas da vida estão relacionadas com custos e recursos, portanto, com dinheiro. Vivemos no mundo após a queda, onde os recursos são poucos e mal administrados, provocam tragédias. Portanto, o fracasso profissional não vem por acaso. Casamentos falidos não ocorrem por acidente. Depressão e frustração pessoal é fruto de mau gerenciamento da vida e seus recursos. Ministério na igreja, sonolento, moribundos e sem fruto, é fruto de vida irrealizada e frustrada. Eu lembro do caso de um casal que eles tiveram muitos problemas no ministério porque a mulher detonava o salário do marido quase que na primeira semana. Ele mal gastava, é o contrário da dona Carmita. A dona Carmita ganha mais do que eu. Mas essa daqui detonava e o marido já era conhecido na cidade. É o caloteiro, a mulher dele acaba com o ministério dele. Então tem muito pastor nessa situação. Vida indiferente, descompromissada com a comunidade dos santos, que é a igreja, reflete o mau gerenciamento da vida particular, especialmente a escravidão financeira e endeusamento do dinheiro. Vamos saber o que é que tem a ver. Quando eu fiz isso aqui em 2007, saiu na revista Isto É, uma revista famosa, porque os juros não caíram. O IBGE mostra que o Brasil está cada dia mais endividado. Razões para tantos desastres financeiros na vida dos agentes. Primeiro, ignorância dos princípios de mordomia ou gerenciamento da vida e das finanças. Segundo, a inteligência financeira bíblica, a sabedoria da Bíblia. Outros têm orientações erradas. A ideia é: acumule, aumente a sua riqueza, se torne rico. Os livros de autoajuda ensinam como você ficar mais rico, como você trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. O que é uma mentira. Quem ganha dinheiro sabe o tanto que tem que ralar, o quanto tem que trabalhar. Outra causa é sistema de valores inadequados ou contrários à prioridade divina. E o quarto, falta de coragem ou disposição para fazer a mudança bíblica proposta. Vão ser propostas várias mudanças aqui. Portanto, lidar com dinheiro sem sabedoria, planejamento, previdente é desastre sério. Isso aqui é o Titanic afundando, 1.500 vão morrer aqui e outras vão ter a vida afetada pro resto da vida. Tragédias minam por falta de sabedoria e planejamento para as horas de crise. Em Lucas 14:31, o Senhor Jesus Cristo diz: quem é o homem que vai fazer um projeto grande, né? Que ele não se assenta primeiro, é preciso se assentar primeiro, para calcular, fazer planejamento, fazer orçamento. Eu vou dar exemplo aqui de vários orçamentos, de planilhas que a pessoa poderá preencher. Quem tem um computador ou um celular poderá colocar lá. Se assenta primeiro para calcular se a despesa e verificar se tem os meios, antes de fazer, não é comprar para depois investigar, não. Se poderá enfrentar o que vem contra. Isso é o Senhor Jesus dizendo. Aí você pergunta: e o que é sabedoria? Tem um livro aí, que até o sobremeio que eu vi um livro fantástico, mais esperto do que o diabo.
é do Napoleão Hill. O cara é um babaca que enrola as pessoas prometendo o que não deve, o que não pode ser realizado. Então, você não tem que ser mais esperto que o diabo, você tem que ter a sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? É ver a vida como um todo, da perspectiva de Deus, à luz da sua palavra. Você vê toda a vida, em todos os seus quadrantes, da perspectiva da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Em Efésios 17, 18 é diz, capítulo lá sobre sabedoria, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do nosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da revelação dos santos. Aí é uma sabedoria para viver essa vida de modo que o impacto dela ecoe pela eternidade. O que você faz aqui ecoa pela eternidade. Por isso que é finanças no tempo e na eternidade. Paulo repete isso sobre a importância da sabedoria. Colossenses 1:9 ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que você ora para ter a sabedoria de Deus. Paulo disse que orava incessantemente para que os crentes tivessem a sabedoria de Deus para viver. Para que transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando toda a obra, quer sendo bem sucedido. Paulo está dizendo que Salomão dizia em Provérbios: somente a sabedoria vai lhe dar verdadeiro sucesso. Uma vida verdadeiramente vitoriosa, bem-sucedida, exitosa. A fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, no pleno conhecimento de Deus. É preciso conhecer para ter a sabedoria dele. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Aí estão sintetizados grande parte, ou se não todos os princípios que você vê sobre finanças. Portanto, a Bíblia nos dá condições de navegar tranquilos e seguros. Somente a sabedoria eterna dos princípios bíblicos nos fará sair da escravidão financeira e nos levar para a ampla suficiência. Todavia, se não ouvirmos seus avisos e ficar espertos, não evitaremos a catástrofe do naufrágio. Tese. O alvo desse seminário: descobrir, examinando a Bíblia Sagrada, qual o plano financeiro e os princípios de como lidar com o dinheiro para o cristão fiel. Segundo, entender as razões porque a aplicação dos princípios bíblicos é crucial para uma vida pessoal, familiar e empresarial bem-sucedido. Terceiro, porque a maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Lucas 16:11 diz: pois se nas riquezas injustas não for fiéis, quem nos confiará as verdadeiras? Quando seguimos os princípios financeiros de Deus, ficamos mais perto de Cristo. Quando não seguimos, nos afastamos dele. As nossas posses, nossos bens competem com o Senhor pelo domínio de nossas vidas. As posses são as maiores competidoras com o Senhor de Cristo na nossa vida. Em Mateus 6:24, o Senhor diz: ninguém pode seguir a dois senhores, porque o ato é odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Esse é um princípio fundamental que veremos mais na frente. Quinto, grande parte da vida gira em torno de dinheiro. Fracassar na administração de dinheiro geralmente leva alguém a fracassar na vida.
E aqui aquela estatística que eu dei no início. Mais de 56% dos divórcios, segundo o Instituto Gallup, outros dizem 90%, mas aí esse é do Instituto Gallup. 56% é muito. O Instituto Gallup ele é um instituto de estatística acerca sobre as várias coisas da vida. Então, ele descobriu que mais de 50% dos divórcios são casados por crise financeira. E em torno de 90% dos suicídios de homens são casados por divórcio. Logo, sua família e sua existência são grandemente afetados pela forma como administra seu dinheiro e divórcio em geral. A maioria das pessoas são boas apenas em gastar irrefletidamente, impensadamente, sem planejar, sem investir, sem economizar e sem aplicar corretamente seus recursos. A maioria das pessoas são boas gastadoras e péssimas poupadoras. Ou seja, só há duas maneiras de se administrar dinheiro: a maneira do homem e a maneira de Deus, revelada na Bíblia. A maneira do homem de administrar dinheiro é diferente da maneira de Deus em seus princípios e propósitos. A maneira do homem gerenciar seu dinheiro, cuidar seu dinheiro, vive enriquecimento com quaisquer meios e custos. Aquele recurso do ócio em que você fala e ele vai digitando. Algumas vezes ele coloca, estou aqui meio. Quaisquer meios. Eu falei meios, ele estou meio no inglês. Mas, olha, para o homem que não segue a sabedoria de Deus, ele gerencia seu dinheiro para se enriquecer por quaisquer meios e custos. Já a maneira de Deus de gerir dinheiro visa a glória de Deus primeiro e a felicidade do homem em segundo lugar. Sobre aquelas duas maneiras, Isaías 55, 8 e 11, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Deus diz que o caminho do homem fracassa, mas o dele, ele diz: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Não vai fracassar em cumprir seu propósito. Antes, fará o que ele apraz e prosperará naquele para que a designei. Você nota como isso aqui é importante. Certo? Outro objetivo desse trabalho é mostrar a origem pecaminosa do endividamento. Alguns acham que é normal estar endividado até a ponta do nariz. Iniciando, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo breve intervalo que tivemos e nessa segunda parte, que o Senhor possa nos abençoar com a sabedoria maravilhosa da Tua Palavra, nesse assunto tão crucial, tão vital, que são as finanças gerenciadas conforme a Tua sabedoria. Nos guia agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, outro objetivo desse trabalho é mostrar a origem pecaminosa do endividamento, da crise e da quebradeira financeira. Origem pecaminosa. Toda dívida tem origem pecaminosa? Claro que não, mas você vai ver que a maioria das dívidas Deus classifica debaixo da tag da classificação de pecaminosa. Nós vamos mostrar isso. E muitas vezes muitos estão pecando, uns por desconhecimento, por conhecer os princípios da Bíblia, outros por rebeldia contra os ensinamentos claros de Deus sobre como gerir dinheiro, bens e ter mais recursos,
que ele coloca nas mãos dos homens para gerenciarem como mordomos e segundo os princípios de economia e finanças de Deus. E aqui eu li muito sobre esse assunto, e recentemente eu li uma apostila, lá o título era Aconselhamento Bíblico de Cristãos Endividados. É dito que tem sido um dos assuntos em que os pastores têm sido mais abordados, crentes atolados até o pescoço em dívidas. E a maioria deles se achando uma vítima do destino. Ou seja, ele fez tudo para se atolar, navegando descuidadamente nos mares perigosos de tubarões e icebergs. Então, começa a naufragar e se sente vítima do destino. Então, a primeira coisa é perceber quais das suas dívidas têm uma origem pecaminosa. Esse conselheiro bíblico, Vladimir Hernandes, nessa apostila, ele diz: salvo em algumas exceções, os problemas financeiros e especificamente o endividamento têm suas raízes em pecados e violações de princípios bíblicos, e nesse caso devem ser tratados como problemas espirituais através de uma abordagem bíblica e não através de uma abordagem exclusivamente técnica. Vamos pegar aqui técnicos em economia e finanças e vamos saber o que é que a minha empresa está quebrando. Não vai ajudar. E não através de uma abordagem. Aliás, tem um fundo espiritual. E até na pós-modernidade já se percebeu isso. Que a meta da pós-modernidade é conquistar riqueza através de uma espiritualidade holística. Percebeu que sem espiritualidade a riqueza vai para o brejo. Só que eles são orientados, eles não vão atrás da sabedoria de Deus, vão atrás das autoajudas da vida. Importância e perigo do dinheiro. Falei daquele paradoxo, nem amar nem odiar o dinheiro, e a origem pecaminosa de problemas financeiros. Primeira coisa, Jesus Cristo falou mais sobre como administrar o dinheiro do que em muitos outros assuntos importantes. Nesse livro do Albert Bacon, ele disse: na Bíblia há 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. Isso está lá no livro do Bacon, o seu dinheiro. O Vladimir, aquele conselheiro, ele diz: as negligências no cumprimento dos princípios apresentados na palavra de Deus podem trazer impactos negativos bem marcantes na vida de quem as tem. E dentre os problemas que afloram, o identificamento carecerá de uma abordagem específica. Tem outro conselheiro, no Manual de Aconselhamento Bíblico, do Gary Collins. Então, segundo Collins, uma das causas dos problemas financeiros são valores distorcidos do anticristão. Muitos crentes têm valores distorcidos acerca de bens, acerca de dinheiro. Collins diz: o modo como uma pessoa lida com o dinheiro pode ser um bom indicativo de seus valores. Cada um de nós gasta dinheiro ou gostaria de gastá-lo naquilo que considera importante. Porém, às vezes, o que consideramos importante é justamente o que nos coloca no débito, no endividamento. Então, como é que o dinheiro é apresentado na Bíblia? Da perspectiva daquele que não usa a sabedoria de Deus, mas de uma forma geral, o dinheiro vai operar na Bíblia como um Deus. Se você ama a Ele mais do que qualquer coisa. Cristo disse que o dinheiro é uma divindade na vida da maioria das pessoas. Vou pedir para o Flavinho que leia Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Está escondido atrás da ganância. Peraí. Quem é o Deus Mamon? O Deus Mamon está escondido atrás da ganância, que leva ao materialismo e à escravidão do consumismo bestificante. O apóstolo Paulo diz que ganância por dinheiro e bens é idolatria. Colossenses 3:15. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, ganância, que é idolatria. Então, ganância é idolatria. E o Deus se chama Mamon. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E quem ama o dinheiro sempre findará em fracasso e ruína. Vou pedir aqui para o pastor André para ler esse texto de Timóteo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências boas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, ganância, avareza, alguns se desviaram também e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui você tem um fluxograma mostrando a importância do orçamento pessoal ou familiar. A sabedoria de Deus diz que quem vai construir qualquer projeto importante tem primeiramente que sentar para calcular, para orçamentar. Então a sabedoria de Deus sobre finança passa por orçamento prévio. Porque todo projeto tem receitas. Você tem dinheiro para viabilizar, e tem despesas. Agora, você vai realizar seu projeto fazendo crédito indevidamente? O ideal é que não. Você terá de trabalhar com investimento, para que quando você tiver que fazer seus projetos, você não comece do zero. Vai começar uma empresa, aí a empresa precisa, para iniciar, de 100 mil reais. E você tem 2 mil reais. Aí você vai no banco, pega os 98 para pagar 200. Então você já matou a empresa no texto. Então, no orçamento pessoal, tem às vezes créditos ou dívidas, e que os projetos têm que haver investimento primeiro. Em relação à receita e despesa, tem que existir um consumo consciente. Até créditos e débitos tem que ser uma coisa ser feita com consciência. Muitos não otimizam o seu consumo para evitar desperdício. Grande parte, nós vamos ver aqui detalhadamente por exemplos de coisas que, se nós cortássemos do nosso orçamento, sobraria dinheiro, em vez de estarmos sempre esganados. Tem um monte de dicas práticas aqui de como ter um consumo consciente. Repita comigo, Lucas 12:15. Cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O consumo otimizado. Você consome, mas pensando mais na frente, numa aposentadoria, no bem-estar. Por exemplo, eu e Carlito estamos construindo
uma casa há mais de 30 anos. E é um triplex. Eu moro no último andar e alugo 2. Esses 2 me são uma aposentadoria mais do que uma aposentadoria de um salário mínimo do governo. Por quê? A gente sempre teve uma vida frugal. O que é uma vida frugal? Na simplicidade, gastando o menos possível, não comendo fora todos os dias. Eu fico impressionado quando eu ando no centro, esses restaurantes lotados de gente comendo fora. Dizem os especialistas, família que come fora não ajuda dinheiro. Entendeu? Isso aqui é só para... É uma mapazinha dessa sabedoria. Então, o objetivo geral: aplicar conhecimento de gestão financeira, a administração responsável e consciente do dinheiro, como bem que Deus tem confiado a nós. O alvo não é adquirir mais dinheiro, é adquirir sabedoria de Deus para administrar os recursos de modo que o seu impacto ecoe na eternidade. Por isso que a nossa mensagem é finanças no tempo e na eternidade. O que eu faço aqui ecoa na eternidade positivamente ou negativamente. Então o alvo é adquirir sabedoria, pois somente a sabedoria nos ajuda a não cair na ruína dos adoradores de Mamon e ainda nos dá 3 recompensas. Se eu usar a sabedoria, Deus diz que essa sabedoria vai me levar a ter riqueza, honra e bens duráveis. Teve um grande empresário no Brasil que ele se transformou um dos 10 homens mais ricos do mundo, o Eike Batista. E veja bem, aprender, ser um empresário que ganha muito dinheiro e está ganhando muito dinheiro, não quer dizer que esse dinheiro vai durar na sua mão, não. Todo ano fecham centenas, milhares de empresas que durante um certo tempo foram bem, mas foram geridas sem sabedoria. O que a sabedoria pode fazer por você? Provérbios 8, 15 a 21. Por mim, a sabedoria, reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Bens permanentes. Se você administrar com a sabedoria de Deus, seus bens vão durar. Essa aposentadoria que eu falei para vocês de Carmita, nós estamos recebendo há mais de 14 anos. E tem ajudado muito. Então, muitos dos princípios aqui, irmãos, eu tenho sido abençoado com eles. E aonde eu passei por cima, tu meio chipado, tá? Porque a vara para as costas do insensato. Então, ainda é o objetivo desse curso, né? Aqui nós estamos apenas na parte introdutória, tem muita coisa boa aqui. Depois nós vamos ver como é que nós vamos ter a segunda parte. Mas na segunda parte vocês vão trazer mais gente. O resto disso aí, está importante para você? Trazer os amigos, que isso aqui salvaria vidas, casamentos, sabedoria de Deus. Então, nesse curso a gente pretende discutir mudança de hábito em relação ao dinheiro à luz da Bíblia. Apresentar algumas dicas e ferramentas que possam auxiliar nessa mudança. Portanto, primeiramente definindo aqui, não é o objetivo desse curso que criar milionários.
Isso aí é por livro de autoajuda, que ensina a ser mais esperto como o diabo. Tem um lá trabalho, fique rico trabalhando apenas 4 horas por dia. Tá? Não é criar milionários, não é criar formas mirabolantes, esquisitas, falsas promessas, mas sim, qual é o propósito, claro? O Flávio vai no próximo para dar uma dessas lições. Sim, educar gestores com sabedoria e inteligência financeira para serem mordomos fiéis, para que conquistem liberdade financeira, livre de dívidas e ampla suficiência, recursos abundantes para serem bem-sucedidos. Que diz bem duráveis. A perspectiva do dinheiro, voltando à perspectiva do dinheiro, agora usando a Bíblia. Você sabia que existe a perspectiva da pobreza? Fazer votos de pobreza? Sabia que tem gente que faz votos de pobreza? Até na guerra católica, tem ordens monásticas fazendo votos de pobreza. Mas não tem que voto de pobreza vai ajudar na obra de Deus. Associa a santidade, a vida simples e humilde, à pobreza. É uma perspectiva errada. A perspectiva da prosperidade. Acredito que quem não tem prosperidade é porque não quer. É outra perspectiva errada. Não tem fé, mas está vivendo em pecado. É outra perspectiva errada. Jesus Cristo não tinha prosperidade material, mas tinha um projeto de vida. Paulo tinha um projeto de vida que não dava para ele fazer o que ele toda a caminho está fazendo, construir uma casa há mais de 30 anos. E Paulo não estava empregado. Porém, Paulo não estava endividado. Entendeu? Jesus Cristo não estava endividado. Ou seja, Paulo, João Batista, Jesus Cristo e Paulo tinham liberdade financeira e ampla suficiência para fazer o que era necessário para o projeto de vida que Deus deu para eles. E tem a perspectiva da mordomia. Essa é a perspectiva certa. Esses aqui acreditam que os bens materiais são a responsabilidade dada por Deus ao ser certo para a glória dele. Aí você tem a parábola dos talentos, você tem a parábola do administrador. Ainda sobre a perspectiva da mordomia. Vamos ver o que é que Deus diz. Primeiro Coríntios, capítulo 19, versículo 11 a 12. Tu és o Senhor. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus, na terra, é Deus. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás na sepultura, riquezas e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Em Hebreus 13, versículo 5. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus, mesmo disso, nunca o deixará e nunca o abandonará. Então nós já vimos aí que tudo é de Deus. Por isso que nós precisamos ter uma vida financeira equilibrada. Provérbios 3, 9 diz: honra o Senhor com os teus bens. Uma forma de equilibrar as finanças é saber o que eu devo economizar, o que eu devo gastar, o que eu devo economizar e o que eu devo dar. Uma parte eu devo investir na obra de Deus. Equilibrada. Por isso que eu preciso fazer um orçamento.
O que é que eu preciso gastar? O que é que eu preciso dar e o que é que eu preciso economizar? O meu dinheiro deve dar para essas três coisas: para o meu gasto, para eu dar, no caso, entregar o dízimo, honra o Senhor com teus bens e encherão os teus celeiros, e o que eu devo investir. O equilíbrio nas contas. Em Provérbios 21 e 20 é dito: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Você pegou essa daqui, Claro. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo revela tudo que pode. Tem gente que come tudo que ganha, gasta tudo que ganha, não reserva nada, não economiza nada. Então, equilíbrio nas contas. Aqui está a consciência humana. O equilíbrio entre paixão, o que eu quero, e razão, o que a minha cabeça diz que eu preciso. É o equilíbrio entre coração e o cérebro. Quem dá esse equilíbrio é a Bíblia. Razão, o que posso e necessito. Eu vou gastar com isso. O que eu posso e necessito. E paixão, o que eu quero e o que eu desejo. E aí, eu só vou gastar se eu tiver condições. A maioria das pessoas, em lugar de focar no que pode e necessita, foca no que deseja. Nós vamos ver o mal disso. Portanto, paixão e razão não são polos inimigos, ou contrários que se atraem, fazem as coisas se movimentarem. Na verdade, deve ter um equilíbrio. E sonhos. Será que Deus só vai me dar só para eu gastar mesmo aquilo que eu preciso na risca? Sabia que Deus nos dá até para os sonhos? Sabia disso? Sonhos, ele diz, Mateus 7 diz, pedi, vamos lá comigo, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então Deus poderá nos dar o suficiente para fazer aquele equilíbrio entre gastar e os meus gastos, não só o que eu necessito, Ele me dá também para sonhar com algumas coisas e comprar. Mas tem um espaço lá que está dentro da... Na verdade são 5 caixas. Em uma caixa são os gastos que eu posso e necessito. Aquilo eu não posso passar sem. A outra caixa eu posso designar para aquelas coisas que eu devo dar. E aí vai encontrar a área dos dízimos e da beneficência aos pobres, aos que não têm. Vai ter lá uma caixa para o meu sonho. Se o Edson mora numa casinha de taipa, com uma telhazinha e chove mais dentro da casa dele do que fora, e não é o caso dele, a casa dele é boa, há algum problema dele sonhar com a casa boa? E Deus pode fazer sonho? Pode, mas para isso tem que orçar, tem que planejar. A minha casa, por exemplo, alguém vê um triplex, pensa que foi do dia para a noite, não sabe quanto coxo a gente, eu e Dona Carlita passando com os meninos. Então a vida financeira é equilibrada, sonho. Então a gente, no nosso sonho, a gente tem que fazer a diferença entre aquilo que é lícito para um crente e sonhos que são delirantes. Eu vou só passar agora mostrando que nós vamos ver da próxima
no próximo encontro. Preste atenção. Antes da recapitulação, preste atenção nisso. A vida financeira. Preste atenção. Uma pesquisa aqui para você. Quando você vai querer comprar uma coisa, você leva em conta, né? Tem que eternidade, hoje, amanhã ou depois de amanhã. Tem coisa que a sabedoria diz que eu posso comprar hoje. Tem coisa que a Bíblia vai dizer que eu só posso comprar amanhã. E tem coisa que a sabedoria vai dizer que eu só posso comprar depois de amanhã. Por exemplo, você recebeu como prêmio uma viagem a Paris e precisa tomar uma decisão. Que decisão qual você tomaria? Opção A, em 2023. Você recebeu o prêmio de 80 euros para passar uma semana viajando em classe econômica e gastando 80 euros por dia. Todavia, você pegando esse prêmio de 80 e passando mais um tempo trabalhando com ele, em 2027, 4 anos depois, você pode passar 2 semanas viajando de primeira e tendo 200 mil euros para gastar. 200 euros para gastar por dia. Qual dos dois você ia preferir? 2023. Hã? 2023. Não entendi. 2023. 2027. Pois é. Veja bem, essa aqui você vai tentar realizar um sonho que ia ser para Israel, por exemplo. Mas veja bem. Claro, presta atenção aqui. Porque a segunda opção é mais válida. Você vai ter mais tempo para se preparar. Essa aqui vai ser apertada demais. Você vai ter uma viagem que vai ser mais de sacrifício do que de lazer. Aí você só teria de ter um pouquinho mais de paciência. Você poderia. Então é isso que eu estou dizendo. Tem coisas que eu já poderia fazer hoje, mas se deixasse para amanhã, eu faria melhor. Se deixasse para depois de amanhã, ainda seria melhor. Agora aqui, existe uma escolha fundamental quando o assunto é gestão financeira pessoal. Menos antes ou mais depois, essa é a questão. Usufruir agora e pagar depois, que a posição devedora, ou pagar agora e usufruir depois, posição credora. Hebreus 6,15 diz assim: esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência. A posição devedora. O cara está endividado. Aí compra uma piscina bem grande. Ele não está conseguindo pagar as contas. Ele tem a piscina. Para consumir agora e pagar depois. Mas ele está caindo na ratoeira. Ele está perdendo o equilíbrio para pagar um monte de outras finanças e termina perdendo a cama para onde ele dorme. A posição credora, que é a correta, você começa a pagar agora. Antes da gente começar a nossa casa, eu e Carminha, eu combinei com ela. Meu salário na igreja era pequeno, era 3 salários mínimos, só dava para comer e pagar o colégio dos meninos, nem fizeram muito tirar. Então, Carminha, meu salário na igreja é para pagar a educação dos meninos e a gente comer. E o dinheiro que você ganha com as costuras, nós vamos depositar. Nós depositamos vários meses. A gente ficou plantando. Quando a gente começou a casa, a gente já tinha uma boa entrada. Então, eu comecei a pagar a casa antes, para usufruir depois. Aqui, ó, eu tenho planilhas. Por exemplo, essa planilha poupança, o desafio das 52 semanas. O meu desafio, eu vou mostrar depois
da 52 semanas. Eu vou terminar com isso. O desafio das 52 semanas, na primeira semana do ano, você deposita. Como é pouco, se você quer começar com R$1, você pode começar com 2, com 3, com 4, com 5, até 10. Porque eles têm que dobrar 52 vezes. Então você começa na primeira semana R$1, como é pouco, você já está dentro de uma caixinha. Carnita gosta desse negócio da caixinha. Aí, uma semana, primeira semana R$1, segunda semana R$2, terceira semana 4, e vai dobrando. No final do ano, André, você tem quase R$1.500. Começou com R$1. Quem é que não pode tentar fazer isso? No próximo estudo nós vamos ver isso. Agora, para isso, claro, é preciso saber esperar. Saber esperar não significa esperar algo. Saber esperar não tem nada a ver com atitude tola. E às vezes desesperado ficar aguardando alguma coisa boa acontecer. Saber esperar é um tipo muito especial de ação. É uma ação movida pela perseverança e pela prudência. Aqui, caso prático, vai comprar um carro, a pessoa pode economizar pelo menos 10% para dar de entrada. Se ele economizar 10% do carro, ele já pode entrar no consórcio e dar um lanche, não é isso que é assim, André? Não. 10%? Já pode dar um lance. Um imóvel, por exemplo, qualquer outro bem. Esse ponto aqui é muito, muito importante que a gente faça a diferença. Você sabe qual é a diferença entre necessidade e desejo? Necessidades são coisas que precisamos independente do nosso anseio ou desejo. É uma necessidade pagar a conta de luz? É. Quer eu queira, quer não, tenho que pagar. Pagar o boleto da aposentadoria. Ou seja, as necessidades elas são absolutamente indispensáveis. E os desejos são coisas sobre as quais temos anseio, coisas de usufruir, que podem ser necessárias ou não. Eu gostaria muito de conhecer Israel. Eu gostaria muito de conhecer Paris. Tudo bom, é um sonho seu. Pode ser realizado se você tiver o dinheiro para isso. O endividado precisa classificar cada um dos seus gastos em pelo menos 4 níveis de avaliação. Necessidades básicas, aquelas que eu não posso fugir. Necessidades adicionais, deixar o dinheiro. Pastor André aí foi acidentado essa semana. Se ele gasta todo o dinheiro dele com as necessidades básicas, quando acontecer imprevisto, ele está desarmado. São essas necessidades surpresas. Aí tem o supérfluo. Comer fora toda semana. Tomar açaí, os nossos colegas gostam muito de açaí, né? Gostam muito de açaí. Eu acho que não sei nem qual foi a última vez que eu tomei açaí na vida. Porque de lá nos olhos. Então, supérfluo pode ter ou não, e tem um desperdício. Nós vamos trabalhar com isso aqui. Vamos ficar de pé. Vou pedir a Misael que ore e que nos dê sabedoria para equilibrar nossas finanças, para saber o tempo certo de gastar, o tempo certo de comprar, economizar sempre. Esse plano das 52 semanas faz com que você, durante o mês, você tenha pelo menos reservado 4 depósitos para economizar. Você entendeu? Das 52 semanas. Economizar sempre. Diz que na casa do que economiza sempre tem leite, tem azeite e fartura.
Mas o que consome tudo, acaba faltando tudo. É preciso planejar, é preciso orçar, é preciso fazer o que Cristo disse, sentar para calcular se tem o que fazer. É preciso fazer, discernir bem necessidades básicas, necessidades adicionais, o que é supérfluo e o que é desperdício. Meu dinheiro está saindo por aquele buraco. E aqui não serve para nada. Sem ir para a caneta. Então, diz aí. Olha, Senhor Deus Pai, agradecemos, Senhor, de hoje, que estamos aqui agora, por isso o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoe, Senhor, para que tenhamos sabedoria, Senhor, para gerenciar os recursos que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos abençoa, no aspecto material e finanças, que nós possamos, Senhor, saber usar para nunca faltar, Senhor, entregando bem aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Que temos o suficiente, com a ampla suficiência, como foi dito aqui, para tanto sustentar a nossa casa, o nosso ministério, a nossa família, que o Senhor esteja sendo conosco, Senhor, que cada um de nós possamos ter essa sabedoria, ter a disposição, Senhor, de trabalhar, de fazer aquilo que for necessário, de fazer os ajustes. Que o Senhor venha estar conosco, Senhor, a cada momento. E podemos sempre firmar também nossos olhos em Ti, dando, Senhor, a Ti toda a honra e glória por tudo aquilo que temos, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Seja com o restante do dia e nos guarde de todo mal. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Prestes a supergir, a minha palavra obedecerão. Sossegai, o vento em fúria, o rio do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão a naufragar, que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveríeis vós de temer. Sossegai. Mestre, muito grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba